Roberto Firmino, William Arão e R. Mina no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica sobre essas três especulações e fala também do Palmeiras supostamente de olho em Rubens, meio atacante do Galo. Bora te atualizar sobre o São Paulo com notificação da FIFA por um atraso no pagamento para o Sassuolo. Já clubes brasileiros revelam ameaças de federação depois da decisão de não comparecerem à eleição de Samir Chaldie no próximo domingo. Para completar, preço definido para a contratação de Inestrosa, alvo do Cruzeiro. Falo ainda sobre a primeira meta batida pelo Galo na temporada, ou bem próxima de ser batida. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que anunciou nessa quinta-feira Zico como seu novo embaixador do clube. O maior ídolo da história do clube vai representar o Flamengo no Brasil e no exterior, entre outras no Super Mundial, que está marcado para metade do ano. Vamos contar também que o Zico terá um programa na Flamengo TV. Já a CBF decidiu afastar o árbitro Matheus Candançan, depois que ele anulou um gol que causou a eliminação do Grêmio contra o CSA na última terça-feira. Você vai lembrar, finalzinho da partida 0-0, o Grêmio marca o gol, mas o árbitro e o árbitro de vídeo encontram uma falta do Kahneman na visão da comissão de arbitragem. Essa falta não existiu. Já Lloyd, atacante do Vasco, não será punido pelo técnico Fernando Diniz. Houve uma reunião do atacante angolano, também com Pedrinho, com o Fernando Diniz, e a opção foi por respeitar a situação e não multar o jogador ou qualquer coisa do gênero. O Lloyd pediu desculpas e inclusive chorou no vestiário após a classificação do Vasco contra o Operário. Só para lembrar para vocês, o Diniz chamou ele num canto para passar instruções, o Lloyd ignorou esse chamado e ainda depois de chutar no gol, ainda colocou a mão no ouvido como ironizando o pedido do Fernando Diniz. Quero contar também que a Globo decidiu transmitir em TV aberta 25 partidas da fase de grupos do Super Mundial. Além dos jogos dos times brasileiros, são 4. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. A gente também vai ter a oportunidade de assistir a vários outros clubes de gigantes europeus em TV aberta. Para completar, contar que o Real Madrid decidiu não renovar o contrato de Luka Modric. O vínculo se encerra agora no mês de junho e a pedido do novo técnico do Real Madrid, a opção foi de abrir mão do jogador croata Xabi Alonso, que será o manda-chuva do Real Madrid, optou por abrir mão do jogador. Você concorda? Discorda? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a primeira meta do Galo mais próxima de ser batida. Todo clube de futebol no Brasil faz uma projeção orçamentária para o ano seguinte. E essa projeção leva em consideração metas esportivas. O Atlético não fez qualquer projeção para o Campeonato Mineiro, onde foi campeão, mas o objetivo é chegar às quartas de final da Copa do Brasil, às semifinais da Sul-Americana e ser pelo menos sexto colocado no Brasileirão. Primeira meta mais próxima é justamente na Copa do Brasil, com a vitória por 4-0 contra o Maringá, além de garantir 3 milhões e 600 mil reais na conta. O Atlético já se aproximou e está a uma fase de bater essa meta da Copa do Brasil. Importante contar que o Galo já faturou com sua participação na Copa do Brasil desse ano 9 milhões e 300 mil reais. E a passagem para a próxima fase assegura mais 4 milhões e 700 mil. Em grave crise financeira, qualquer dinheiro é super bem-vindo no Clube Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre o preço por Inestrosa, atacante colombiano de 22 anos de idade que pertence ao Atlético Nacional e interessa ao Cruzeiro. A pedida do time colombiano é de 5 milhões de euros por sua parte, 50% dos direitos econômicos, os outros 50% pertencem ao Columbus Crew dos Estados Unidos. Importante contar que o Inestrosa havia sido comprado do Columbus Crew em 2023 por 1,5 milhão de dólares. Agora, a ideia do Atlético Nacional é mais do que triplicar a receita apenas com a sua parte. Para comprar o jogador, o Cruzeiro precisaria desembolsar 10 milhões de euros. Com essas cifras, o negócio está completamente descartado. O Cruzeiro busca atacante de velocidade, o Inestrosa foi muito bem avaliado pelo técnico Leonardo Jardim, pelos diretores do Cruzeiro, mas vai haver necessidade de uma redução grande, caso contrário, o Cruzeiro vai buscar uma outra alternativa. Jogador que passou na base pelo Palmeiras, na atual temporada soma 18 jogos e 4 gols
muito potencial observado por clubes do exterior e, ao que tudo indica, não ficará por muito tempo no Atlético Nacional. Pela manhã havia contado para vocês que Marquinhos, que havia chegado por empréstimo ao Cruzeiro no início do ano, está fora dos planos. O Cruzeiro inclusive tentou devolvê-lo para o Arsenal, mas o clube inglês não aceitou a devolução. Agora te falar sobre política do futebol brasileiro tá pegando fogo. É que 20 clubes das séries A e B anunciaram que não vão comparecer à eleição para presidente da CBF, marcada para o próximo domingo. Você sabe, Samir Chald é o único candidato, ou seja, ele será eleito. E esses 20 clubes, liderados por Flamengo, Corinthians e São Paulo, decidiram retalhar o presidente Samir Chald, especialmente por conta do movimento feito por federações. As 27 federações, das 27, 25 fecharam em cima do nome do Samir Chald, impedindo que os clubes levassem adiante a intenção de transformar o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, em candidato para a CBF. Os times que já afirmaram que não comparecerão no próximo domingo são América, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Inter, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos, São Paulo e Sport. Importante contar que desde esse anúncio que aconteceu na noite dessa quarta-feira, alguns clubes de Série A, de séries A e B, têm relatado ameaças de federações. Algo como, olha, se vocês não comparecerem mesmo, vocês podem ter problemas. Enfim, agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Infelizmente, a política do futebol brasileiro, ela reproduz a política que a gente vê em Brasília e também nos governos e estados. É a coisa mais suja que tem por aqui. Hora de falar sobre o São Paulo, notificado pela FIFA por conta de uma dívida em relação a Juan. Dívida bem pequena de 200 mil euros. Só para explicar, o Juan havia sido contratado por empréstimo junto ao Sassuolo da Itália na metade do ano passado. E em março, venceu essa prestação de empréstimo de 200 mil euros ou pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais. Com uma série de problemas para serem resolvidos, o São Paulo optou por destinar os pagamentos a outras condições e esqueceu do Sassuolo. O clube italiano levou o caso à FIFA, que notificou o São Paulo. O tricolor agora vai ter um tempo curto para fazer essa quitação, sob o risco de tomar um transfer ban. Tendência é que o São Paulo acelere esse processo para não correr o risco de ficar impedido de contratar outros jogadores. E uma das consequências para essa dificuldade, esse problema que virou judicial e agora é uma questão de FIFA, é que o Juan não deve permanecer no São Paulo. O Sassuolo tem se mostrado bastante intransigente, especialmente com essa dívida. A ideia do São Paulo era renovar o contrato de empréstimo do zagueiro brasileiro, mas diante dessa dificuldade é bom que o São Paulo comece a buscar outras alternativas no mercado. Zagueiro que, se comprado, custaria 27 milhões de reais, para mim valor completamente fora da realidade pro São Paulo e pro nível de atuação do Juan. E você, o que pensa? Gastaria quanto para comprá-lo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir uma informação que vem de Belo Horizonte e dá conta de que o técnico Abel Ferreira pediu a contratação de Rubens, lateral e meio atacante do Atlético Mineiro, um dos principais destaques do clube e que vive a melhor fase da sua carreira. Responsável por essa notícia foi o pessoal do canal Bica Galo, e que indica que o Abel Ferreira monitora os passos do Rubens há bastante tempo. Ainda não há proposta oficial, mas o Palmeiras vê no Rubens alguém com enorme potencial. Temporada atual de 27 jogos, 3 gols e 3 assistências, o contrato dele vai até dezembro de 2027. E para mostrar que a fase é muito boa, os 3 gols marcados pelo Rubens na temporada aconteceram nos últimos 5 jogos. Ele marcou contra o Maringá, contra o Fluminense e contra o Deportes Iquique. O Grêmio já havia manifestado na outra janela a intenção de contratá-lo, proposta muito baixa, jogador avaliado no Transfer Market em 4 milhões e meio de euros. Duvido que o Galo aceite qualquer proposta por menos de 10, 12, até 15 milhões de euros. Estamos falando de um jogador super importante. Perguntei para uma fonte palmeirense sobre esse suposto interesse no Rubens e o que eu escutei foi de que não há nenhum movimento nesse momento para a contratação do atleta. Só para completar, importante contar que as negociações para renovação de contrato do Abel Ferreira seguem em andamento. O Palmeiras gostaria de estender o contrato que se encerra em dezembro antes do Super Mundial, mas a conversa definitiva deve ficar para depois do torneio marcado para junho e julho. E o Palmeiras já acenou com um aumento considerável dos vencimentos. Hoje, o Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês no Verdão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e um possível pacotão de reforços para a metade do ano.
O Corinthians tem admitido a necessidade de melhorar seu elenco, mas também confirma que não há dinheiro para grandes investimentos. Ainda assim, 3 nomes surgiram nas últimas horas. Roberto Firmino, que já se declarou torcedor do Corinthians, William Arão, revelado na base do próprio Timão, além de IR Mina, que teve papel de destaque jogando com a camisa do Palmeiras. Quero explicar cada um desses nomes. Começando pelo mais importante, Roberto Firmino, atacante que pertence ao Al Ahly, isso mesmo, da Arábia Saudita, contrato por mais uma temporada e por lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. A tendência é que ele não fique, mas a questão financeira se torna um grande problema. De acordo com Samir Carvalho, jornalista e meu amigo que cobre o Corinthians, o Timão poderia ter a ajuda da patrocinadora Master Esportes da Sorte para tentar fechar essa negociação. Repito, operação das mais complexas. Apesar de o Firmino já ter se declarado corintiano e ter o sonho de defender a camisa do Timão, ele precisaria abrir mão de bastante dinheiro para que essa negociação avançasse. Poderia ser um substituto muito legal para Yuri Alberto, que é o que parece deve ser negociado. Já sobre o William Arão, está livre no mercado, o contrato dele com o Panathinaikos da Grécia não foi renovado. Inclusive o Panathinaikos já agradeceu aos serviços prestados e liberou o volante de 33 anos de idade para buscar um novo clube. Informação do interesse tanto no Arão quanto do IR Mina é de Facincani, jornalista que cobre mais o Palmeiras, mas que trouxe essa informação. Só para completar a respeito de IR Mina, outro cujo vínculo se encerra agora na metade do ano. Ele pertence ao Cagliari e esteve perto de virar reforço do Corinthians em janeiro do ano passado. Na última hora, por opção da esposa do IR Mina, ele permaneceu no futebol italiano, renovando o contrato com a equipe de Cagliari. Importante completar também sobre a questão política, o CORE, o Conselho de Orientação, marcou para a próxima quinta-feira uma reunião para analisar a proposta que a Adidas fez ao Timão para a substituição da Nike. Mas essa reunião pode acontecer com um novo presidente, isso porque na segunda-feira ocorre o encontro entre membros do Conselho Deliberativo para discutir e votar o impeachment do presidente. Se metade mais um dos presentes votarem pelo impeachment, Augusto é afastado no mesmo instante. Também estou tentando descobrir quando é que vai ser anunciado o fechamento do inquérito policial que pode indiciar o presidente alvinegro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!